Alagoas majestosa, terra bonita de se ver, de beleza encantadora, difícil de descrever, que apenas com seus olhos e pisando nesse solo você vai compreender. De gente trabalhadora, simples e leais, inovando cada dia, buscando seus ideais. Sobretudo, Alagoas pode tudo, Alagoas pode mais. Iniciando agora o nosso podcast Alagoas Pode Mais. Ana Clara, oi. Mais uma vez aqui, tudo bem? Tudo bom, Renato? E com o nosso convidado, o economista Jarpa Aramis. Nome diferente, né? Pois é, bastante. Seja bem-vindo aqui. E vamos falar hoje um pouco sobre desenvolvimento regional, como isso pode afetar as regiões do estado, iniciando pela agricultura familiar. Como ela pode fomentar o desenvolvimento nas cidades. O estado de Alagoas, que é um estado predominantemente agrícola, como isso pode ajudar ao desenvolvimento das cidades do estado de Alagoas? 70% do que chega à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar, né? Eu queria até que o Jarpa e você, Renato, discutissem um pouquinho sobre isso, porque como é importante tanto para a economia, né, do nosso estado, mas do nosso país com esse número tão alto, né, Jarpa? O bacana de termos uma estrutura produtiva onde temos uma concentração no campo é que você consegue principalmente produzir aquilo que vai para a mesa do alagoano bem próximo, o que barateia o custo desses produtos. Evidentemente que nem tudo o que a gente consome está próximo, isso é um desafio. E às vezes aquilo que é produzido não consegue chegar à mesa de quem de fato poderia chegar a um preço acessível. Então, o papel da agricultura familiar em especial, aquele produtor de pequeno porte, onde tem tanto a produção para sua sustentação familiar, né, a subsistência, mas também onde ele deságua toda essa produção na feira livre, nos comércios locais. Então, a importância desse segmento, a importância desse público, ela é fundamental para o abastecimento a nível de nutrição, eu poderia assim afirmar, né? Segurança alimentar que pode proporcionar às famílias. Então, ele tem um encadeamento muito positivo no contexto econômico, porque ele não só dá sustentação financeira e renda para as famílias que ali estão na atividade produtiva, mas também ele ativa a economia local por meio do comércio ali na feira, né? Você tem o elemento logístico, a ida e a volta de mercadorias, o fluxo de pessoas que circulam nesses ambientes, que consomem não só esse produto, como também vão buscar outros produtos e dá aquele caráter regular dos comércios, né, quase que permanentes, como, por exemplo, no caso da capital, nós temos centros de comércios e serviços populares permanentes. A qualquer momento você pode ir lá adquirir um produto, seja manhã, tarde ou noite, e não é diferente nos pequenos municípios. O poder público ele tem um papel relevante nesse contexto, nesse cenário, na medida em que ele está muito próximo, claro, dessa população. Ele precisa estar. Alguns órgãos, por exemplo, como a Emater, que tem a política de inovação e extensão rural, ele presta serviços de orientação técnica para você poder melhor entregar a sua produção, você poder produzir de modo eficiente, otimizando recursos que o produtor rural tem à disposição. E em 2016, eu fui candidato a prefeito e ganhei eleição com a plataforma de governo, entre outras coisas, de gerar emprego e renda na cidade. E as pessoas levam isso como trazer empresa para o município. Óbvio que nós vamos atrás de empresa, só que não é uma coisa tão fácil e rápida, porque depende também não só da vontade do prefeito de poder dar as condições, mas da empresa entender que é importante para ela mudar de local, porque vai aumentar o faturamento, estrategicamente, digamos assim. E eu disse, como é que eu vou gerar emprego com mais rapidez na cidade? Agricultura familiar. Foi quando nós arrendamos uma área na cidade de 70 hectares, distribuímos em lotes para 250 famílias. E foi uma mudança de paradigma muito grande na cidade, que o pilar já foi muito mais agricultura, houve uma migração e a gente estava voltando para a agricultura familiar.
Resultado, as famílias passaram a tanto plantar para subsistência, ou seja, deixou de gastar o dinheirinho que tinha para poder plantar e colher, além da família trabalhar. E outras passaram a vender na feira e outros passaram a vender para a prefeitura. Então, começou a girar essa roda entre eles, começou as pessoas a acreditarem nesse formato e mais pessoas querem entrar na agricultura familiar. Hoje, a gente já ultrapassou os 80% de gastos com merenda em agricultura familiar. Inclusive, eu disse recentemente que no programa Escola 10 do governo, onde ele premia os municípios que conseguem atingir os índices educacionais, eu disse, olha, tem que também fazer parte desse Escola 10 o índice de gasto de merenda para ultrapassar 70%, porque hoje a lei diz que tem que ser no mínimo 30%. Né? Quando você bota isso para 70%, 80%, você gira uma cadeia na cidade e você faz mais. Você consegue baratear a sua compra, aumentar a oferta de merenda na escola e o melhor, saudável. Então, eu digo, para nutricionistas, vocês têm que preparar o cardápio de acordo com a safra. Se a safra agora é feijão verde, vamos botar feijão verde de manhã, de tarde, à noite. Dê uma solução para ter um cardápio adequado para a safra. Usar o mínimo de produto industrializado. Então, com isso, Ana Clara, já a gente conseguiu aumentar e triplicar a merenda na escola. Que nós não conseguiríamos, porque se fosse comprar industrializado com o preço que está, a inflação que está, não íamos conseguir. E com isso a gente teve também melhora educacional, distribuição de renda e alimentação saudável. Então, eu acho que nós temos que investir mais em agricultura, dar condições de crédito, dar condições técnicas, organizar a entrega do produto, porque às vezes ele não sabe como é que ele vai entregar. Eu tenho hoje lá pessoas que plantam e já fazem delivery em Maceió para os bares. Orgânico. Eles que criaram isso. Porque também a necessidade faz as pessoas terem as suas ideias. Então a gente ajudou, a gente continua ajudando, mas eles vão se organizando. Então eu acho que a agricultura familiar ela é uma vertente que o governo tem que investir, trabalhar muito bem. Você ainda tem uma coisa muito positiva, além de todo esse encadeamento que gera, é que você consegue fixar o homem no campo. Nós tivemos um processo migratório recentemente, nos últimos 70 anos, nos últimos 50 anos, uma mudança desse perfil. As pessoas migraram para o meio urbano e o campo ficou meio que desolado. E, de repente, você criar alternativas políticas e mecanismos que permitam esse homem do campo conseguir prover sua família por meio de alimentos, bens e serviços, e também oferecendo essas condições em torno desse processo, você também tem um alcance de um processo de formalização, né? Você fixa o homem no campo ao mesmo tempo que você pode promover esse processo formal. Por exemplo, estamos conectados, né? Pilar em especial faz parte da região metropolitana de Maceió e ela, caracteristicamente por conta da logística, você termina sendo... a cidade tem um benefício e tem um perfil diferente das outras, né? Tem que tem características dormitória, né? Ou seja, o cara é só de passagem vai dormir. Pilar não. Pilar tem uma característica diferente. Eu estava observando alguns números antes de vir e a gente vê o processo de formalização do microempreendedor individual, que é exatamente aquele empresário que tem uma renda anual de até R$81 mil e que é característico do agricultor familiar. Então você tem um crescimento elevadíssimo. O município de Pilar está em 11º frente aos demais municípios de Alagoas, 102. E é importante dizer que está à frente de algumas regiões
que são muito grandes em termos econômicos. Nós temos basicamente dos 102 municípios, 11 que conseguem sobreviver, não é? Ou seja, renda, Maceió, um município muito grande, Arapiraca, Delmiro Gouveia, enfim, outros desse perfil. E Pilato está lá entre os primeiros, mostrando que esse processo de formalização de alcance do homem do campo, ele tem sido visto, né, e formalizado, o que dá garantias, como você ter acesso à aposentadoria, a você precisar tirar uma licença maternidade, são garantias constitucionais que você consegue alcançar esse perfil. Renato, você falou que uma das dificuldades nessa questão da agricultura familiar é o baixo acesso, o limite ao crédito, né? E tem quem diga que programas como o Pronaf, por exemplo, são subutilizados. Você concorda? O que é que você acha sobre isso? Olha, eu acho que toda contribuição que o governo puder dar, ele tem que dar. O Pronaf é importante, mas o município já pode fazer muito mais, porque às vezes há uma dificuldade das pessoas de poderem ter acesso a isso. É burocrático, é complicado, e a gente precisa chegar mais próximo do homem do campo, ajudar mesmo. E às vezes não é só o crédito é importante, ajuda, mas eu acho que a gente tem que dar a ele assistência técnica, dar condições, ajudar no escoamento da produção. Então a gente precisa orientar isso aí. Eu acho que dá o start, começa, ajuda, depois ele vai tocando com as próprias pernas, mas nós temos que ajudar. E eu acho o seguinte, todos os municípios conseguem hoje arrumar uma pequena área, para dar condições para as pessoas plantarem alguma coisa. Então, eu acho que isso é boa vontade política, é uma decisão que pode ser tomada pelo prefeito para poder organizar isso. E o Estado também pode ser protagonista nessa empreitada para ajudar e, como, por exemplo, incentivar através de programas como Escola 10. Vamos pagar, vamos premiar quem conseguir ter limites cada vez maiores de gasto com agricultura familiar. Você tem um processo importante, esse destaque. Quando você capacita, você imagina, o cara que tá lá na feira, de repente ele bota um pedaço de pano no chão e coloca o produto dele. É claro, aí você passa, você vê lá o produto no chão, de repente você vê outro que está numa banquinha, mas o produto foi lavado. O produto está numa banquinha, está lavado e está embalado. A baixa escolaridade é uma questão também, né, nesse sentido. Isso, e você não tem um processo de conscientização e capacitação desse agente que está ali vendendo, para ele entender o seguinte, olha, você agrega valor. O mesmo produto, só pelo fato dele estar lavado, ou disposto em um local adequado, higienizado, você já pode cobrar mais caro. E o cliente compra, e o cliente paga. Isso você agrega valor com uma simples orientação técnica. É preciso investir para que isso aconteça, né? Para que eles tenham essa conscientização empreendedora, no caso. E aí onde vem o ponto crucial, né? O acesso ao crédito. Você tem hoje instituições, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria Desenvolve, que é a Agência de Fomento do Estado de Alagoas, E no pilar, o Banco do Povo. O Banco do Povo. Você precisa da DAP, que é uma declaração que vai atestar que você é agricultor familiar e você passa a ter acesso. Ela que permite, inclusive, que você possa vender para o poder público. E você tem uma outra economia que acontece, que está viva, que é a economia solidária, né? Por meio das cooperativas, por meio das associações. Essas representações que hoje buscam estar sempre, eu vejo sempre muito em evidência esse processo de fortalecimento, que passa a ter acesso a uma série de benefícios, tanto fiscais como locacionais, né, que não é ao alcance, por exemplo, do Prodesim, né, que é um público-alvo em especial, mas é um público que precisa, de fato, sempre desse olhar diferenciado. Mas você falou aí sobre as MEIs. Eu até queria fazer um registro aqui, porque, Ana Clara, hoje, mais de 80% das nossas empresas registradas na junta comercial, elas são micro e pequenas empresas. E, antigamente, de cada 10 empresas que eram abertas MEI, 7 eram abertas porque as pessoas necessitavam de abrir uma empresa para sobreviver. Hoje é o contrário. De cada 10, 7 são abertas porque as pessoas encontraram um nicho importante devido também à melhoria na educação.
Então, encontrou algo importante e foi querer abrir uma MEI. E a gente fez um trabalho lá importante no Pilar, através do Banco do Povo, de formalização. Mostrar a importância de formalizar, para que possa conseguir o crédito, sem burocracia, com a gente lá, e ter os benefícios que a MEI lhe dá. O que é que a gente tem a ver uma resistência? Muitas pessoas têm programas sociais. Então, na hora que ela se formaliza, ela fica com medo de perder os programas sociais. Então, ainda há essa problemática aí que nós precisamos ver como ultrapassar isso aí, para dar condições, porque o importante, óbvio, ela ganha lá seu Auxílio Brasil, importante, mas é importante que ela consiga ganhar o dinheiro dela com o suor dela. Mas e se não der certo? E se essa migração, do momento que ela deixa de receber para abrir uma microempresa? Então, isso ainda há uma... Eu lancei recentemente um programa de CNH gratuito e muitas pessoas desistiram com medo de perder programas sociais. É impressionante. E aí eu vejo uma mudança de polaridade, por exemplo, nos últimos anos, em algumas ações políticas, quando você implementa o busca ativa. Você vai buscar o cara e quando você traz, olha, a luz, você clareia para o cara assim, olha, se você tiver acesso a esse benefício, você não vai perder outro. E é com informação, né? Só informação. É o processo. Isso é o processo de você se capacitar, de você ter educação. Na medida que você tem, aí você começa a entender para ele, olha, funciona dessa forma, então eu não vou perder, eu vou conseguir ter acesso a vários benefícios. E aí a gente tem o programa, né? O governo federal tem um CAD único, onde ele concentra todas essas informações e é a partir dali onde ele faz esse extrato. Mas e essa característica de Pilar não é diferente dos outros municípios, né? O estado de Alagoas, por si só, aproximadamente 70% do seu PIB está concentrado no setor de serviço. E é característico de todos os municípios, inclusive em Maceió, a participação do setor de serviço. Aproximadamente 98% da economia alagoana, as empresas, como o Renato bem colocou, são formadas por empresas com esse perfil, as micro e pequenas empresas. E que, de fato, uma coisa bacana que você trouxe é que esse formato, o MEI surge em 2010. Então, antes de 2010, todo mundo era informal. E a galera correu para se formalizar. Só que isso tem uma queda. Isso se estabiliza, né? Todo mundo procura. De repente, isso é 2010. De repente, você vê uma trajetória crescente que não é mais aquele cara que era informal. É exatamente o surgimento de novos empreendimentos. É o acesso democrático ao empreendedorismo, é o acesso democrático a você poder ter a possibilidade de gerar renda, de manter sua família com seu sustento. É, de repente, uma discussão que eu não vou entrar num aspecto mais sociológico, mas se o cara vai deixar o programa e ter renda, muita gente critica, outros não, enfim, isso, eu acho que isso é uma questão, né? Isso existe, mas não é a maioria. Desculpa, não é a maioria. A minoria é que faz isso. A maioria, o cara quer tirar o sustento dele. É de forma digna. Mas também tem medo de ficar sem nada, né? Tem medo de ficar sem nada. Então, deveria haver um momento de migração ou a pessoa de boa fé diz, não, já consegui, agora eu vou... Porque eu sempre toquei nesse assunto no Pilar, que os programas nossos sociais, eles têm que ser uma porta de entrada e uma porta de saída. Tá? A gente tem que dar a condição a ele, ó, vamos te ajudar, tá comida na tua mesa, ajudar que você tenha uma perspectiva para que você possa amanhã dar chance para que outro tenha a mesma oportunidade que você teve. Teria que ser temporário, né? Esse auxílio. E eu queria que você avaliasse, Jarpa, no começo desse ano, nesse primeiro semestre, teve 1 milhão de empresas que foram abertas, MEIs que foram abertas no Brasil. E aqui em Alagoas a gente está em segundo lugar no ranking de desalentados, né? Que são pessoas que desistiram de procurar emprego. Você acha que isso tem relação? As pessoas estão migrando para essa opção? O empreendedorismo está sendo uma opção para pessoas que desistiram de procurar emprego? Olha, existe uma parcela que, de fato, o cara é aquela história, só tem tu, vai tu, né? Mas existe uma outra parcela que tem percebido as oportunidades. É impressionante quando a gente discute o processo, não tem como fugir da pandemia, falar da pandemia. Sim. A pandemia, o que é que acontece com a economia? Existe uma quebra estrutural. Por exemplo, eu vendia produtos para Renato
e Renato vendia produtos para você. De repente, o que é que acontece com a quebra estrutural? Ele deixa de vender para você, ele deixa de comprar de mim. E de repente eu estou vendendo diretamente para você e você está comprando de 1/5. Aquelas relações pré-estabelecidas não existem mais. Isso muda a maneira como a economia está funcionando. O processo de impulsionamento que a sociedade teve que mergulhar nos processos tecnológicos fizeram uma revolução na vida das pessoas. Muitas oportunidades surgiram. Está havendo hoje uma nova readequação na economia, né? Em muitos casos, depois da pandemia. Todo mundo teve que, de alguma forma, se virar. Como também você falou, de 2010 para cá, 2010 não tinha o Instagram como tem hoje. Hoje o cara que abria uma lojinha na porta de casa, alguns preferem vender pelo WhatsApp, pelo Instagram mesmo. Não quer dizer que ele não está formalizado, ele pode estar formalizado também, mas ele mudou o formato. Você pega hoje, o que é fortíssimo hoje, que ficou ainda mais na pandemia, delivery. Demais. Os entregadores, lá mesmo, a gente entregou mais de 300 bags para que as pessoas pudessem fazer entregas, demos bicicleta, moto, um monte de coisa. Então há uma mudança, há uma readequação na economia, como a tecnologia vem fazendo ao longo do tempo. Na indústria, por exemplo. Você pegava uma indústria de cana-de-açúcar 20 anos atrás, você tinha centenas de pessoas na indústria. Hoje, são poucas pessoas que conseguem colocar para funcionar uma empresa, devido à tecnologia que foi avançando. Mas eu sempre entendi, viu, que o empreendedorismo ele tem crescido muito nas cidades. E a gente tem que incentivar isso. Porque nem todos querem ser empregados. As pessoas querem usar das suas ideias para poder criar, fazer algo novo, diferente. Então isso é muito interessante. Eu acho que o município tem que ajudar a essas pessoas a empreenderem. Aí quando eu entrei com crédito, uma facilidade para que ele possa se formalizar e orientar. Porque nós damos o crédito, mas orientamos. O Sebrae é parceiro nisso. Então a gente junta crédito, orientação, acompanhamento para que ajude ele no caminho. Então, eu acho que o empreendedorismo ele tem que ser incentivado nos municípios. Isso, porque um pilar é rico, o outro não importa. Isso é uma decisão política e decisão para que a gente possa ter resultados a curto, médio e longo prazo. Então, empreendedorismo, eu acho que é um dos formatos de desenvolvimento e aí depende da potencialidade de cada município. Porque ele pode empreender aqui, ele pode empreender lá no sertão. E os problemas são particulares de cada região. E só quem vive lá, que conhece de fato a sua realidade, as suas dores, é que pode trazer soluções inteligentes, né, de alternativas para você poder sair de um patamar de marasmo, de dificuldade financeira. E esse processo, por exemplo, eu tive vários relatos de amigos próximos e de outros também, o pessoal vem comentar. E, cara, a pandemia foi muito boa para mim. Aí eu digo assim, mas como assim? Não, financeiramente, economicamente, eu consegui sair de um patamar que eu estava antes por conta da pandemia. Tem muita gente que tinha a questão do modelo tradicional de negócio e ele migra para um ambiente virtual e ele se depara com um mundo completamente novo. Eu costumo dizer, as pessoas da qual eu presto consultoria, algumas que vêm procurar, eu digo, olha, cara, quando você migra para um ambiente virtual, você tem um outro negócio. Você tem um negócio físico, você tem um negócio virtual. Você precisa administrar 2 negócios diferentes. É igual você tem a sua casa, você tem a sua empresa, você tem uma empresa tradicional e virtual. Então é um desafio a mais. Se você não está preparado com esse processo de aproximação desses agentes, tais como o Sebrae, o Banco do Povo, que pode lhe conduzir num processo de capturar recursos de modo inteligente e aplicar de maneira otimizada aquilo que você tem à disposição, você vai estar fadado ao fracasso. Eu conheci agora recentemente, eu já conhecia, mas pude entender um pouco mais do processo e também como eles estão trabalhando, que é a indústria 4.0. Né? O Senai aqui, né, tá com um espaço para isso.
Então, isso também é muito importante a gente conseguir introduzir isso nos municípios. É algo que ainda está engatinhando, mas a gente precisa também evoluir para essa nova geração. É isso. Vamos falar agora sobre o setor de serviços, que é tão forte. E até você falou da pandemia, acho que estão querendo investir cada vez mais, né, nesse momento pós-pandemia que a gente está, que é o turismo. Queria que você falasse, Renato, sobre a importância do investimento em infraestrutura. A gente tem uma projeção legal para os próximos anos aqui em Alagoas, com a construção do aeroporto de Maragogi, né? Tem até a previsão de um resort para 2027, a duplicação também da via. Então, eu queria que você falasse sobre essa importância de investir em infraestrutura para trazer cada vez mais fortalecimento do turismo. O Estado não consegue crescer mais no turismo se não tiver infraestrutura, não tem como. Eu acho que o Estado avançou muito esses anos. O Estado conseguiu fazer frente a investimentos que não conseguia fazer anteriormente. Você vê hoje as principais vias do Estado sendo duplicadas, hospitais, você vê aeroporto de Maragogi saindo do papel. Então, esse protagonismo que Alagoas está tendo hoje, pelas suas belezas, primeiramente, ela tem crescido e vai crescer com investimento em infraestrutura. O turista não vai se não tiver lá uma infraestrutura adequada para ele. Quando a gente vai conversar com esse pessoal de turismo, eu falo isso em relação a Pilar, eles já falam como é lá a sua infraestrutura. E eu falo isso numa pequena situação numa cidade do interior. Falando a nível de estado. Então eu vejo hoje Maceió, Alagoas, em um novo patamar, avançando cada vez mais, óbvio, a cada momento precisando de mais investimento, porque vai crescendo. Você vê hoje a malha hoje, Alagoas tem batido recordes aí de turismo, entre os primeiros colocados na CVC de passagens vendidas, de pacotes. Você passa na orla hoje, todo canto, é tudo cheio. Porque uma das coisas da pandemia também, que foi o turismo nacional. Passaram a conhecer o seu país, as diversidades que o país tem. E Alagoas tem sido muito beneficiada com isso. E eu vislumbro assim, algo muito melhor para o futuro. E aí é onde entra o poder e a força do Estado de poder ajudar a ir descobrindo os municípios, ajudar descobrindo e também ajudar fortalecendo as potencialidades de cada município, de cada região. Para que não fique só o litoral, a região norte e lá o Alto Sertão, na região de Piranhas, mas que todo o estado possa ser, que o cara possa vir no Pilar e conhecer o turismo religioso, que possa fortalecer a União dos Palmares e entre realmente na rota do turismo e tanta coisa legal que você encontra Alagoas afora. Quem pode fazer isso bem, com força, com credibilidade e ajudar nisso aí é o Estado. Eu tive falando especial de Pilar na Orla Lagunar. Eu estava lendo um livro de história lagoana e vi que o principal fluxo de saída da cana saía ali de Pilar. E aí eu mandei um e-mail para um professor meu, né, que temos uma relação muito boa. Eu disse, professor, rapaz, dá para fazer um passeio turístico. Tem uma amiga que tem uma propriedade já um pouquinho, acho que em Marechal. Ela disse, Jarpa, no dia que você quiser a gente vem aqui, marca, a gente faz um passeio para você conhecer. Aí eu digo, imagina se a gente formaliza isso. Aí de repente, eu acho, conversando com o pessoal da universidade, estava tendo uma aproximação com a prefeitura, não sei se como é que anda. Aconteceu e a gente está ainda com uns projetos para poder definir isso, porque é o seguinte, o projeto lá central era o desassoreamento. Todos os outros tinham que vir em torno dele. Então não adiantava fazer os outros se esse não fosse o principal. Pilar já foi o grande local de passagem de mercadoria de toda aquela região. Nós tínhamos um porto lá, foi feita uma estrada e lá para poder... Era onde chegava tudo e tinha inclusive linhas para Maceió, só que hoje está assoreado. Você não consegue hoje andar pela lagoa como andava antigamente. E cada vez piora, né? Pelas dificuldades. Então, inclusive, há um projeto sendo feito para poder fazer o desassoreamento toda aquela região do complexo lagunar como um todo. Mas é um fato histórico, né? Por exemplo, eu adoraria fazer um passeio desse. Quem não adoraria? E esse tipo de, como você colocou, encontrar essas potencialidades, elas existem. E parece que com o tempo,
né? Aí, esse tipo de iniciativa só fortalece ao turismo. Uma questão de investimento mesmo. É o olhar do poder público refinado, sabe? De você ter uma atenção. Turismo de natureza, de aventura, né? Então, eu acho que precisa ajustar isso aí. Agora, Renato, vamos voltar um pouquinho para o nosso contexto local atual. O novo governador Paulo Dantas tomou posse prometendo focar no desenvolvimento humano. E aí ele te prometeu também investir, otimizar a aplicação dos recursos do FECOEP. Como é que você avalia essa aplicação dos recursos atualmente? O que é que pode ser feito melhor com o FECOEP? Olha, é preciso que haja uma transparência e uma discussão bem feita de como isso pode ajudar a esse desenvolvimento humano. Né? O discurso é importante, eu acho que isso é louvável, mas é preciso entender como é que isso vai realmente contribuir para esse desenvolvimento humano. Então, eu acho que tem que haver uma discussão maior sobre isso, mas só em abrir essa discussão e dizer que está disposto a fazer esse investimento, eu acho que já é um grande passo. Mas é importante saber exatamente qual o plano de investimento e de que forma isso vai realmente impactar na vida das pessoas. A gente está falando de desenvolvimento regional e a gente já falou de agricultura familiar, né? Então, o que pode ser feito pela agricultura familiar, pelo setor de serviços, pela geração de emprego e renda, o que mais você acha que pode ser feito para melhorar ainda mais a vida das pessoas que vivem em vulnerabilidade, né, social? Como é que faz para tirar essas pessoas, já que a gente falou agora do FECOEP, qual é a sua opinião? Olha, falamos aqui de emprego, eu acho que o emprego é sempre a melhor saída, né? Mas a gente não consegue chegar também no emprego, na maioria das vezes, se não tivermos uma base da educação. Então, eu acho que todo governo ele tem que ter como base estrutural e a educação. Então, tudo tem que ser em torno da educação. Ela é quem vai dar o start em todas as mudanças de um município, de um estado. Então, não é mais uma, talvez. Ela é a mais essencial de todas. Educação. Ela tem que ser a base dessa estruturação e do cuidado com as pessoas que hoje estão em vulnerabilidade social. Porque talvez muitas delas tivessem tido a oportunidade lá no começo de ser educadas no momento correto, exatamente naquele ano, tivesse conseguido terminar os seus estudos porque tiveram condição de terminar, mas muitos não tiveram. E hoje acreditam, não, eu não pude, mas meu filho pode. Meu neto pode. Então, o Estado, eu acho que tem mecanismos de fazer isso. Óbvio, é uma coisa que o terceiro podia? Não. Mas tem que ser algo continuado. Infelizmente, muitas vezes, você começa num programa, muda-se o gestor, muda-se a pauta, as coisas são descontinuadas, né? E não há uma clareza de como serão as coisas para frente. Então, eu acho que o Estado tem muita coisa, os municípios têm muita coisa que pode ser feita para poder ajudar essas pessoas. Como é que você avalia já? Educação é tudo, cara. Se você não tiver conhecimento, né? Algumas pessoas procuram dizer, como é que eu organizo a minha vida financeira por conta da minha profissão? Eu digo, cara, a primeira coisa que você precisa ter é conhecimento sobre a sua realidade. Então, quando eu falo conhecer, eu falo que você precisa ter uma educação sobre si em relação àquilo que entra de dinheiro, como é que o dinheiro vai sair. Então, a base para a mudança de qualquer que seja a sociedade, e muito bem pontuada pelo Renato, é o processo de continuidade, né? E, claro, né, metas muito bem estabelecidas e que sejam energias depositadas pelo poder público em termos de dinheiro, de gente, de capital humano, de todo modo, que sejam, de fato, orientadas ao alcance daquele objetivo. Por exemplo, nós temos muito poucos programas de Estado em Alagoas. Nós temos alguns programas de governo, muitos deles, mas programas de estados que sobrevivem a governos, isso são poucos, que é uma coisa bacana da gente refletir. Quais são eles que vêm funcionando? Por exemplo, os APLs, Arranjos Produtivos Locais, viveram aí uma porrada de governos, estão aí. Então, existem outros também, e que é exatamente isso, se a gente consegue emplacar
um programa de Estado que sobreviva a governos e que tenha como essa substancial, né, a busca pela melhoria do quadro da educação. No governo federal, no governo central é mais fácil a gente ver a manutenção desses programas, mas na esfera mais local o desafio é muito maior. Perfeito. E só pra gente terminar falando sobre o governo que a gente falou agora, o novo governador, Paulo Dantas, o que é que você espera desse novo governo? Olha, eu vi que ele começou com a paridade, né, entre homens e mulheres, O né? secretariado, né? Eu acho assim, é um modelo importante, né, que tá se iniciando. Eu espero que elas também tenham orçamento e condições de tocar as suas pastas, né? Acho que inclusive vai ser feito isso, eu torço muito para isso. Aliás, eu torço que dê muito certo, porque Alagoas não pode retroceder, nem pode permitir ter qualquer tipo de governo que, vamos torcer assim. Não, temos que torcer para que dê certo. Alagoas não aguenta ter retrocesso. É isso. Foi ótimo. Obrigada, Jarpa. Agradeço. Por favor, se tiver outra oportunidade, me chama. Vamos conversar. Vamos discutir mais. Vamos. É isso, Alagoas Pode Mais. E aí, quem tiver pergunta também pro Renato, pra gente responder aqui no Alagoas Pode Mais, a gente quer a sua contribuição, a gente tira a sua dúvida, certo? E aí, até a próxima semana. Agradecer mais uma vez a vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo nesse nosso podcast. Isso. Agradecer nosso convidado, Jarpa Aramis, nome diferente, uma conversa bem descontraída, e Ana Clara aqui mais uma vez aqui, nos ajudando aí nessa condução. Obrigado a vocês. Obrigada, até a próxima semana, Renato. Valeu. Até a próxima.